Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom galera, e como prometido, nós estamos trazendo hoje mais um VB Mais Review, agora do 17 até o 30. E bom, e para quem já escutou o nosso primeiro review, vocês sabem que a ideia de a gente rever os episódios é justamente para ver o que mudou. O que mudou nas nossas ideias, o que a gente tem para adicionar depois do nosso debate, depois do comentário de vocês, e depois de até coisas que aconteceram na nossa vida depois desses episódios e no que a gente pôde utilizar, o que a gente ouviu, o que a gente pode usar de exemplo agora, algo recente sobre tudo que aconteceu, sobre tudo que a gente falou naqueles episódios passados. Então, a ideia aqui é agregar mais ainda ao Veja Bem e rever nossas próprias ideias. Continuar a discussão, como sempre dizemos. Exatamente. Porque não adianta nada refletir por 1 hora sobre esses tópicos complexos e abrangentes e depois guardá-los numa gaveta para nunca mais revisitar. E você falou aí coisas que aconteceram nas nossas vidas, mas mais do que nas nossas vidas é no mundo ao nosso redor. Que como veremos em breve, coisas como protestos, legalização do aborto e etc. tem acontecido a todo vapor em todo o mundo. E hoje, mais do que nunca, é importante rever a evidência e a validade dos argumentos que foram feitos, porque é tudo muito dinâmico, como sabemos. E eu queria lembrar aos ouvintes que, embora gravamos episódios e só voltamos a falar deles nesses reviews, eu sempre, pelo menos da minha parte, agrego novos links à medida que informações novas vão aparecendo para cada tópico. Então, mesmo agora que vamos falar do 17 ao 30, eu coloquei alguns links novos, acho que para protestos e para algum do aborto, se não me engano também. Mas os mais antigos também, do episódio 1 ao 15, também estão sendo constantemente revisados na parte de referências. O episódio, por exemplo, de posse de armas, acho que só eu coloquei mais uns 6 links desde a vez que foi gravado, porque todo semestre sai algum novo estudo, alguma nova metodologia de avaliação, e não pensem que porque o review do 16 ao 30 são só esses episódios que estamos atualizando os links só desses episódios. Desde o episódio 1 até esse episódio mesmo que estamos gravando agora, terão os links das referências constantemente atualizados. Enquanto o Veja Bem Mais estiver no ar, certamente terão links novos referenciando a informação, o debate que a gente teve no episódio. É isso. Isso aí. Bom, então vamos começar. Pedro, César, estão prontos? Vai começar. Então vamos embora, pessoal. Peraí. Antes de fazer o review do episódio em si, eu queria aproveitar a oportunidade para compartilhar uns reviews do Veja Bem Mais. Porque aqui vamos fazer o review dos episódios, porém os nossos ouvintes também nos mandam reviews através do iTunes, dos aplicativos que escutam, etc. Eu acho legal compartilhar com os ouvintes que os outros ouvintes que comentam. Então acho que você está com o iTunes aberto aí, né, Willy? Tô sim. Você quer ler o melhor review que a gente tem e o pior, só para dar uma... Melhor? Quantos reviews a gente tem no iTunes? 47, eu acho. 47. 47. A média é de estrelas? Ah, não, são 47 avaliações. A média é 4. 4. Uhum. Aqui, ó, só um gancho mais para os ouvintes. Se vocês que não estão contribuindo no Padrinho, que é a melhor forma de nos ajudar diretamente, parênteses, valeu Mauro, valeu Andrew e valeu Iago. Continuando, para aqueles que não contribuem diretamente no Padrinho por condições financeiras estritas ou por não ter um cartão de crédito, enfim. A forma mais eficiente de nos ajudar, além disso, é de deixar um review com estrela e principalmente um comentário no iTunes ou na plataforma do aplicativo que você usa. Porque essas avaliações, esses comentários entram num feed de recomendação
que vai aparecer para os outros usuários dessa plataforma. E, bom, vamos recomendar. E aí vamos ganhar novos ouvintes, esperançosamente, o que aumenta a nossa base de ouvintes, o que aumenta a nossa chance de estabelecer um acordo comercial ou parceria institucional em razão desse número, que é o que todos sempre perguntam. Quantos ouvintes? Quantos seguidores? Então, de novo, ouvintes que não podem ou estão optando por não contribuir no Padrinho ainda, a melhor forma de ajudar é deixar um review na plataforma que você escuta o podcast, com um comentário, se possível. Além disso, um comentário positivo. É essencial para animar os ouvintes que não escutaram nada a tentar somente baseado no que leram. Pode ser algo curto, como o William vai exemplificar aí com o que tem no iTunes, mas tem uma importância tremenda para o nosso projeto. Então, valeu a todos que vão dar pause nesse episódio, nesse momento, e deixar um review, ou aqueles que vão fazer logo depois de escutar. Mas não deixe para muito depois, senão você vai esquecer. Melhor agora. Qual o comentário aí, William? A gente tem vários comentários 5 estrelas aqui. Vamos começar pelo bom, então. Tem bom, né? A gente tem vários comentários com 5 estrelas. Dá um exemplo de uns 3 Por exemplo, o mais simples aqui é amo muito e um coraçãozinho. Quer mais um exemplo de bom ou quer um exemplo de algo... Dá o bom. Vamos começar pelo bom. Um debate que traz vários lados do mesmo assunto. Bem filosófico. Olha só. Filosófico. Só faltou... Só faltou o quê? Não, continua. Não vou agregar nada. Tá bom. A gente tem mais uma aqui, 5 estrelas. As discussões são excelentes. Me fez pesquisar a fundo sobre os assuntos. Não parem. A ideia é essa mesmo, fomentar a discussão. Tá? Isso aí continua a discussão. Formato interessante com várias abordagens, muito bom e inteligente. Tá bom. Simpático, meu Deus. Tá, vamos para um ruim agora. Vamos lá. O pior review que a gente tem é que é 1 estrela só. Na verdade, é o único. Não muito agradável. Muito sensacionalista e separatista. Bom. Esse é o único negativo, 1 estrela. O resto é 4 estrelas. Você que não falou nada ainda, você quer responder esse comentário? Eu queria entender o que seria separatista. Você é muito sensacionalista e separatista, Pedro. Tá bom então, né? Eu tô ouvindo, tô nos chamando de tabloide. Lembra o episódio VB Mais Jornalismo? Ok, Nelson Rubens. Né? Mas eu acho importante abordar isso aí, porque acho que alguns episódios são mais intensos, tipo o do aborto, acho que podem passar essa sensação. Mas para aqueles que já... Bom, acho que quem tá ouvindo agora não teve essa impressão, senão chegaria nesse episódio de review. Mas para aqueles que já recomendaram nós para amigos, familiares, etc., e tiveram esse tipo de resposta, eu acho que é importante você pedir para que eles deem uma chance em mais para outros episódios, que não façam um julgamento baseado em um único exclusivo, porque alguns tópicos são mais polarizantes do que outros. Mas como a gente já falou até no VB Jornalismo, o VB Mais Jornalismo, o que faz uma fonte sensacionalista e separatista, pelo menos na minha perspectiva, é focar somente no lado que está retratando. Quando nós aqui, por definição, estamos sempre mostrando os dois lados. Então é meio que contraditório esse review aí. Tenho certeza que foi a sensação que a pessoa teve, mas a pessoa claramente não pensou muito sobre as palavras que estava usando. Talvez agressivo seria a melhor descrição. É legal porque esse comentário ele veio antes do comentário do primeiro que eu li, ela coloca um debate que traz vários lados do mesmo assunto. Meio filosófico. Tá um embaixo do outro o comentário. Outra coisa que temos que lembrar para quem, sei lá, tem exposição aos reviews que a gente tem pela vida aí, é que só tem dois tipos de pessoas que são propensas a fazer comentários. Uma é que realmente odeia o que acabou de escutar e tem que falar pro mundo que é a pior merda que já ouviu na vida. E a outro tipo de pessoa é o oposto, né? Aquela que, nossa, foi genial, eu tenho que dizer pro mundo o quão genial é.
Então, no geral, até mesmo se olharem no nosso vídeo no YouTube, a maioria dos comentários tendem a ser extremamente negativos ou extremamente positivos. E é por isso que a Tudo bem. média acaba sendo de 4, 3 estrelas às vezes, embora não reflita a real avaliação dos ouvintes no geral. Tudo bem que os comentários do YouTube também, né? Tem uns Os que... comentários do YouTube. Os ouvintes Ou aí melhor. que estão... Primeiro um lembrete, né? Os ouvintes que não sabem, ou se esqueceram, não viram ainda, temos um vídeo no YouTube. Temos 2 vídeos no YouTube. O mais popular é o 3 Hábitos de Pessoas Inteligentes, que já tem quase 250 mil visualizações. Se vocês querem dar uma boa risada, eu sugiro lerem os comentários. Vocês Eu não nunca... vou ler, eu não vou ler comentário, não preciso. Os views estão ali. Aí eu fui ler, falei, meu Deus. Vocês vão aprender muito É sobre divertido. protetor solar. Só queria deixar esse preview. É, Spoiler alert. São quase todos sobre protetor solar. Eu perdi uma boa meia hora rindo aí. Valeu a pena. Mas enfim, só uma pequena observação em relação a comentários e por que, lembrando, principalmente os ouvintes aí que não contribuíram com o review ainda, por favor, o façam para ajudar a equilibrar essa balança de positividade e negatividade para algo mais representativo do que vocês realmente pensam do programa. É isso aí, gente. No fim das contas, as avaliações são ótimas, mas o ônibus para eu vir gravar ainda precisa ser pago. Tá bom, eu tenho o negativo aqui que foi feito na plataforma Podbean. É um aplicativo para Android. E a pessoa disse: perdi meu tempo vendo um debate de achismo versus a incerteza. E para esse comentário aqui, eu queria deixar a resposta que eu quero muito escutar o podcast dessa pessoa aqui. Que pelo comentário tem certeza de tudo. E não acha nada porque sabe tudo. O nome do podcast dele deve ser Sei Tudo, 100% certeza. Só sei que tudo sei é o nome do podcast. Exatamente. Só sei que tudo sei. 100% garantido. Mas nas mesmas linhas do separatista e sensacionalista, eu acho que dá para deixar essa impressão mesmo em alguns episódios onde especulamos mais do que compartilhamos fatos e dados, porque dizemos provavelmente, baseado nisso, é possível que... E isso você pode categorizar como machismo, mas eu chamo de especulação bem educada, porque sempre oferecemos uma base. Isso é uma conversa. O que pessoas normais fazem. Todo mundo acha, né? Se esse cara não acha nada, eu tenho uma certeza sobre ele. Mas, enfim... e esse da incerteza, bom, se vocês ouvintes não estão incertos do que estamos falando ou estão refletindo sobre, vocês também precisam escutar mais Veja Bem Mais, porque... Fora que esse é o ponto principal, gente, colocar discussão, você não vai saber tudo. Isso, é fomentar, o logo do podcast é fomentando discussões, mas talvez podia ser fomentando incertezas. Porque o perigo, acho que tem até um filósofo que fala disso, não lembro o nome dele agora, mas acho que foi o Voltaire, talvez foi o Voltaire, link nas referências depois. Mas ele disse, eu valorizo todas as pessoas que buscam a verdade, mas desprezo todas aquelas que dizem que já têm. Então, quando sejam céticos daqueles que têm certeza, não daqueles que não a têm, que são incertos, no caso. Estamos fazendo bem. Essa última palavra dele aí foi um elogio, não foi uma crítica. Obrigado, cara. Responde logo, obrigado. E o último comentário negativo que eu quero compartilhar aqui, porque senão vai ser o episódio inteiro de review, é de um ouvinte também na plataforma, acho que é Caster, é um aplicativo para Android. Que diz que ele gosta dos podcasts, os tópicos são legais, etc. Porém, tem muitos diálogos fora de contexto, em momentos que interrompem o fluxo da conversação no tópico em particular. Parece que, ele diz aqui, parece que a conversa está mais entre os participantes do que para o ouvinte no geral. É um bom ponto, vai.
Sim, temos que... Mas aí, ao mesmo tempo, a gente tem aquele outro comentário lá que fala que a pessoa gosta desse Tipo do jeito que a de gente faz, porque abordagem. parece que ela está entre amigos ou coisa do gênero. No fim das contas a gente vai. É gosto pessoal, não adianta, então. gente. Mas sim, mas eu entendo. Eu acho que dá pra procurar um equilíbrio ainda. Eu acho que tem que ver com a proposta. Eu não quero dar a impressão que eu estou justificando todos os comentários negativos, Sim. mas falamos lá no VB Introdução que o formato do Veja Bem Mais seria de uma mescla entre entrevista e debate. E o propósito do Veja Bem Mais, na grande escala das coisas, é mostrar um grupo de amigos, no caso o William mais como um amigo intermediário, que não é bem como os grupos funcionam, mas nesse caso é o equilíbrio para o ouvinte. Mas é realmente um papo entre, no caso do VB Mais, entre eu e o Pedro. Queremos que os ouvintes, obviamente, se participem e se envolvam no tópico, mas aqui não estamos falando pros ouvintes, estamos falando um pro outro, mostrando, compartilhando opiniões, fatos, dados, experiências, etc. Porque o foco é realmente esse, é manter um diálogo amigável, de maneira informal, usando nossas investigações, experiências pessoais, etc. Porque não somos experts em nenhum assunto, nunca alegamos ser, e tampouco temos a pretensão de ensinar o ouvinte. Então não estamos falando para o ouvinte, senão com o ouvinte, somando, juntando eles à nossa discussão entre a gente. Para aqueles que não escutaram, ou talvez escutam o Veja Bem, isso é bem mais claro nessa vertente do programa. Já realmente é uma conversa de bar, em linhas gerais, e queremos que vocês se somem a essa conversa, que realmente é essa dinâmica informal que a gente está tentando passar. É por isso que, pelo menos do meu ponto de vista, eu não tento explicitamente cortar toda a tangente ou escrever um script como se fosse um teleprompt para o ouvinte. Então, não é uma justificativa, acho que às vezes a gente sim se sobressai nas tangentes e fala de coisas que não tem nada a ver, mas na maioria das vezes eu acho que isso mais agrega do que tira do que a gente quer passar, que é uma conversa informal de pessoas que não são experts, falando entre amigos, mas com substância e objetividade naquilo que querem chegar. Vocês estão de acordo? Querem modificar, agregar algo a esse comentário? Eu acho que no final é gosto. Tem gente que gosta desse tipo de formato. Eu gosto, tipo, da abordagem do VB+. E outra, já tem o VB justamente pra isso. Tipo, pra quem quiser essa abordagem mais pessoal, inclusive. Agora, no mais, eu acredito que dá pra procurar um equilíbrio. Eu sei que de vez em quando divago bastante. De vez em quando não, né? Vocês não veem o que te dita fora. Então. Eu acho que é um ponto que pode ser melhorado, mas se a gente mudar demais vai perder a essência da coisa, entendeu? Eu tenho esse feeling. Fazer um script pra... Melhoria, tudo bem. E vir, maravilha. Mas mudar o formato em si... Sim. E as expectativas, né? Voltando ao ponto dos reviews no iTunes, etc. A pessoa vê lá um podcast de debate e obviamente vai pensar que é algo direcionado aos ouvintes no formato convencional. Porque não tem muitos comentários descrevendo, não, é algo informal entre amigos e que eu gosto justamente por isso. E como não todas as pessoas que começam um podcast vão começar pela introdução, 01, é entendível que existe esse choque de expectativa versus realidade. Então, por isso, de novo, ouvintes, é importante que vocês contribuam com o review de vocês, comentário de vocês, para que as pessoas que chegam de paraquedas saibam o que esperar, que é justamente o que estamos oferecendo. Não estamos mentindo para ninguém. Essa é a minha defesa em primeira instância. Não fujo muito disso. César usou de belas palavras para resumir o que eu gostaria. Perfeito. Então vamos fechar os reviews aqui. O recado foi dado para os ouvintes. Contamos com a ajuda de vocês nesse sentido. Mais reviews no VB Mais Review. Qual que vai ser o próximo? Provavelmente do 31 ao 45. Queremos compartilhar melhores reviews daqui a 1 ano e meio, mais ou menos.
não nos decepcionem, ouvintes. Agora sim, estamos falando com vocês diretamente. Bom, galera, então, dito isso, vamos ao review dos nossos episódios. Começando lá pelo VB Mais 17, protestos, boicotes e greves. Recentemente a gente teve aqui greve dos caminhoneiros. O que vocês têm a adicionar ou falar sobre o que a gente já falou lá usando esse novo exemplo agora? Eu acho que define bem o episódio. Lembra que havia no episódio a gente comenta que existe para ser algo funcional, algo que tenha um retorno, seja positivo ou não, tem que ser bem definido, o objetivo, no caso protesto, boicote ou greve. Eu não senti isso nesse caso, da greve dos caminhoneiros. Foi desorganizado. Eu acho que foi uma revolta popular geral, tipo, de um dia pro outro, tá? Até porque para surgir a liderança do movimento e tudo demorou um pouco. Só que não foi bem organizado. Tanto que o resultado no final eles conseguiram que abaixasse o preço lá do diesel. Só que ficou como uma medida temporária. Porque você pode apostar de alguma forma, vai voltar. E eu acho que o custo teve para todo mundo, tanto dor de cabeça para poder sair ou não, e até financeiramente falando para o país, não valeu a pena. Foi um negócio que ele caiu exatamente no exemplo do que a gente tinha colocado que não seria um protesto. Não sei se funcional seria funcional, não sei se funcional seria a Efetivo. palavra correta. Efetivo. Isso. Eu tenho para adicionar isso daí, pensando no recorrente. Eu também acho que nenhum dos líderes dos protestos dos caminhoneiros escutou o episódio. Porque, sim, não tiveram muita... Tiveram a princípio a objetividade de baixar o preço, mas sem muita definição de em que porcentagem, com que medida, no sentido que não ia voltar por outro lado com mais imposto, ou com acordos deixam eles mais vulneráveis a longo prazo. E depois o pessoal que foi se agregando esse protesto aí, como o do Lula livre, não sei o que, a bola de neve que surgiu depois disso. Começaram a levantar todo tipo de bandeira por dentro, era um protesto de tudo e nada. Entendeu? Sim, que foi o que a gente falou, sempre vira uma bola de neve, principalmente hoje com as redes sociais, todos querem ter aquele momento, 15 minutos de fama, e já que o mundo tá prestando atenção, deixa eu gritar também. Que é uma pena pra quem tá gritando, porque realmente é só o grito. Teve vários episódios de vandalismo aí também, Brasil afora, em razão das carências em serviços que resultou nisso. É um estopim pra uma sensação que o pessoal já tava querendo botar pra fora. Mas assim, eu acho que também Continue. Não, pode falar. Pode falar. Tô falando que eu acho que isso é inevitável, essa bola de neve aí. A gente teve falta de objetividade, organização e etc. Mas a bola de neve social, eu já não sei nem se entra nesse episódio em particular, porque como você para as pessoas de tentarem se involucrar e dar o seu próprio grito. Mas do protestos é isso. Só resumindo, a gente falou no episódio que tinha que ser bem organizado, ter uma meta definida, e se quisesse ser realmente efetivo, para ter um mártir, que foi os caminhoneiros não fizeram. Morreu algum caminhoneiro no protesto? Não, né? Morreu? Eu saiba não. Morreu. Só que isso foi devido a, tipo assim, não foi... Atropelado? Foi mais que um caos que aconteceu. Acho que é um caminhoneiro que queria passar, né? Furar o bloqueio, os outros foram e matou ele. Não vai furar bloqueio, não. Então, tipo... Isso. Isso daí não dá muito certo, né? Daí não foi um mártir, foi uma vítima. É bom. É bom. Mais alguma coisa adicionar a esse ou não? Antes de terminar o 17, tivemos feedback do ouvinte no site, o João Pedro Bernardo Fontoura. Disse que gostou do episódio, mas que devíamos ter mencionado que quando há revolta geral, o que vem depois normalmente é caótico. Para os ouvintes que pensaram nessa mesma coisa, a gente sim falou sobre isso, até lembrei ele na resposta ao comentário de que a gente disse no
No Egito, depois da Revolução Árabe, o governo que substituiu o vigente não foi melhor, né? Foi bem pior do que o vigente. Que volta naquela nossa linha de um grupo para ter melhora, como teve no caso dos protestos em relação a direitos civis das minorias nos Estados Unidos. O grupo não pode ser homogêneo, tem que ter uma base bem consolidada daquilo que quer, representada de maneira geral. E o ponto dele aqui foi quase que da Revolução Francesa. Se tem um grupo que quer depor outro grupo, mas o grupo que quer depor é tão homogêneo e tão mente estreita como o grupo que quer depor, o que vem depois só muda, digamos, a cor, não muda a essência. É a questão do trabalho negativo. Você automaticamente destruir hoje o que existe, quer dizer que vai vir algo melhor no futuro. Então, não é bem assim que funciona. É mais gradual que isso e tem a questão da representatividade. Se for um grupo tentando depor outro grupo, num mundo bipolar de branco e negro, se é branco e negro no fim do dia não realmente importa. Você está vivendo sob uma cor só. Foi mais ou menos nesse sentido que eu vi o comentário e respondi no caso. E a gente abordou sim, talvez foi um lapso de atenção por parte do ouvinte, mas o ponto principal aqui é, ouvintes, se vocês deixarem comentários no site, no Twitter, no Facebook, etc., no WhatsApp também, sempre nós sim os lemos e respondemos. Eu queria dar esse exemplo mais pelo exemplo de que prestamos atenção nos comentários do que pelo conteúdo do comentário em si. Vocês querem deixar lá no próximo review? Provavelmente o leremos em voz alta durante o episódio e vocês podem participar mais diretamente também da nossa próxima revisita ao episódio. Vamos pro próximo? Bom, vamos pro Tem próximo. bastante chão ainda. Bora. Próximo foi o episódio politicamente correto. Veja bem mais 18. Esse é o assunto da nossa geração. Esse é o assunto... Nossa senhora. É verdade, teve uma coisa recente, né, O César não deve saber, porque foi uma coisa de um youtuber brasileiro. Que ele postou, eu tava assistindo... Quem que é? Era o jogo da França, não era, Pedro? Como é que se pronuncia? Eu vi em algum lugar esse. Não, como é que é o nome do jogador? Mampé? Como é que é o nome dele? Mbappé. 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 Que é? É isso aí mesmo? Mbappé. Então, porque eu acho que o narrador... o Coceiro. O narrador. O comentarista falou que ele chegava a correr 30 km por hora, 34, se não me engano. 34. 34 km por hora. Com a bola. Aí esse youtuber, o Cossielo, ele postou no Twitter dele, tipo, fazendo uma piada, falou, porra, esse cara deve conseguir fazer uns arrastão da hora no Rio, alguma coisa assim, né? Na praia. Só que, tipo, ele falou isso porque o cara corre pra caramba. Só que... como o jogador é negro, logo o pessoal associou que ele tinha falado que o cara ia fazer arrastão só porque ele era negro. E aí deu no mó bafafá, ele teve que pedir desculpa, apagar. Mas aí o dano já tinha começado. Mas o que me impressiona não foi nem o fato dele fazer esse comentário infeliz. Foi a proporção que isso tomou. E existiam outros youtubers, esse pessoal como é que é? Influenciadores digitais, que eles chamam, o pessoal apagando coisas antigas de 10 anos atrás. Piadas antigas que eles tinham feito, coisa do gênero, pra não cair nessa de alguém ir ver tweet antigo seu, tipo de, sei lá, 2010, 2002 e... Para que isso é ao meu ver, uma ferramenta pra você atacar uma pessoa muito fácil, né? Porque querendo ou não o que você falou aqui, pode ser que 10 anos vai mudar. Se você é imaturo hoje, pode ser que há 10 anos você olha pra trás. O pensamento muda, etc. Falando nesse... esse aí do Brasil em particular, eu não tive exposição, não quero entrar em detalhes. Mas só essa coisa do... diretor agora, né? Tem o quê? Você vai falar do diretor do... Isso, que é justamente o que aconteceu com ele. Isso foi bem recente, ó, ouvinte. Estamos gravando no dia 22 de julho. E isso aconteceu no dia 20, sexta-feira, foi, né? Que o diretor do Guardiões da Galáxia 3, o James Gunn, foi demitido
pela Disney em razão de tweets ofensivos que ele fez em 2009, acho que 2011. 2008. Entre 2008 e 2011. Ou seja, quase 10 anos. Ele fez piadas bem... não sei se ofensivo é o termo. Potencialmente ofensivo. Ele fez piadas que ele não faria hoje. Esse é o ponto mais importante. Mas ele não tinha apagado os tweets e revelaram, e a Disney fez a decisão de não manter vínculos com uma pessoa que pôde ter feito isso 10 anos atrás, admitindo que eles não acreditam em melhora de indivíduos. Essa foi... Não, pra mim o que me preocupa isso é que e você cria uma situação... Eu já vi até relatos de pessoas, por exemplo, isso daí eu vi recentemente. Você discutir com uma pessoa na internet, falar alguma coisa... As pessoas pegarem isso e mandaram, sei lá, pra empresa que você trabalha. Falando, por exemplo, você permite um funcionário desse no seu quadro? Eu acho que como é que eu posso dizer? Esses vigilantes na internet, existem casos, sim, claramente que você vê. Sim. Mas a linha pra isso é muito tênue, entendeu? Sim. Eu não sei, então, o tempo todo você for vigilado, você tá sendo vigiado, sabendo que pode perder o emprego, sei lá, ou inclusive responder judicialmente por uma coisa que falou, sei lá, 5 anos atrás, é um pouco preocupante. Hoje a gente fala assim porque não chegou a esse ponto, mas se você pensar que hoje tem toda a população que vive com o meio digital se tornou no canal de comunicação, que a partir do momento de uma coisa que você disse anteriormente tiver um duplo sentido, você acabar sofrendo com isso. Realmente é preocupante. Sim. Parece besteira agora, mas pra mim esse é um tópico que é um pouco preocupante. Né? Porque temos provavelmente mais de 200 horas de áudio onde já falamos coisas com triplo sentido. Eu também tô preocupado que a minha candidatura à presidência do Brasil em 20 anos, alguém vai desenterrar um Veja Bem Menos. Olha as piadas que ele fazia. Mas esse homem. mas eu acho que vinculando ao episódio, a gente abordou lá que o que existe hoje, mais do que... Bom, existe diversas coisas. Primeiro é uma consciência maior do efeito dos nossos comentários nas pessoas, que eu até descrevi como algo positivo, que é não reduzir pessoas a certas qualidades. E isso é realmente um progresso. Mas o outro lado da equação é quando você não está reduzindo ninguém a nada, porque você não está falando de nenhuma pessoa em particular ou de nenhum grupo, e está num contexto humorístico mais do que qualquer outra intenção. Mas as pessoas fazem associação simplesmente para dizer que elas são melhores que você, que é o falso moralismo, a superioridade, o pedestal moral, dá o nome que quiser. Mas o que eu vejo esses basfafás aí de YouTube, da Disney, no caso, que a gente estava mencionando, é simplesmente uma desculpa para se mostrar melhor do que o outro. Não tem impacto. Virtue sign. Como? Como é? Ostentação de virtude. Isso. É um termo que o pessoal gosta de usar. É simplesmente óleo racista ali, que a partir do momento que você fala óleo racista, você está se excluindo desse grupo aí. Então o que a gente tentou fomentar nesse episódio, que tivemos até um comentário aqui do nosso mais novo padrinho, o Iago Santos. Ele disse: excelente programa, me fez refletir bastante sobre minhas percepções atuais. Foi o que a gente realmente tentou fomentar, que existem dois lados para esse debate. Um é, de novo, deixar de ter percepções reducionistas de certos grupos, minorias, assuntos, etc. E o outro é usar de associações livres para ter essa ostentação de virtude aí. E é o nosso senso crítico que permite determinar quem está tentando fazer o quê. Nos casos que vocês mencionaram, em que eu mencionei, eu vejo ostentação de virtude, nada muito além disso. E os ouvintes podem usar dessas ferramentas também para fazer as próprias decisões. O que eu queria recomendar, além de reescutar o episódio, caso vocês tenham esquecido, enfim, é assistir uma nova série no YouTube chamada Cobra Kai, que é a primeira série que eu vejo nesses tempos modernos que eles falam do ser politicamente correto, realmente demonstrando esse lado mais ostentação de virtude que o Pedro estava mencionando.
que em vez de evitarem a controvérsia, eles mergulham de cabeça nela de maneira bem humorística e realista também, porque involucra muito do bullying, que é algo que a gente tocou no episódio, que é interpretar de maneira diferente o que disse um youtuber é uma coisa, agora quando você está na escola e tem toda uma vulnerabilidade dos adolescentes aí, o papo se torna um pouco mais cinzento. E essa série aborda bastante como, ainda nesse contexto, o senso crítico tem que estar afiado para você distinguir aqueles que estão fazendo algo bom e aqueles que só querem ser visto como os bons. Então, deixo a recomendação. Mais algum comentário, Pedro? Não tem nada pra adicionar, não. Então, Pra vamos mim foi um dos partir melhores pro- episódios que a gente fez, viu, ouvinte? Se vocês escutaram ainda ou quiserem reescutar, eu acho que dessa segunda temporada, digamos, do Veja Bem Mais, foi um dos highlights. Bom, então vamos partir pro próximo. Veja bem mais 19, a gente falou sobre a redução da maioridade penal. Alguma coisa adicional, algum acontecimento recente, Só mais minha alguma frustração. mudança? Eu sou muito passional nesse assunto, pra ser sincero. Ainda mais quando eu abro o jornal e leio algumas coisas e tal. Mas Abre em o termos. jornal e leia alguma coisa, você é velho, hein? Jor- A expressão pode ser online. Eu entendo. É igual eu falei. Eu entendo que existe a perspectiva de você tentar. A gente colocou os exemplos, sei lá, que muitas vezes, sei lá, dentro dessa faixa etária, existe a possibilidade de recuperação, mas são casos a casos. Eu não consigo fugir do que a gente falou no episódio. Por exemplo, a maioria das pessoas gosta de adotar o posicionamento, tipo assim, como se o número em si determinasse, sei lá, o caso como um todo. Eu não vejo dessa forma. Tudo bem, se um garoto, sei lá, de 16 anos roubou a padaria, você ainda consegue compreender algumas coisas. Você ainda consegue entrar naquele campo e deduzir, não, que ele fez isso, sei lá, por causa da situação financeira, sei lá, ele fez isso porque não teve uma instrução boa, falta de figuras da família, desestrutura familiar, enfim, você acha o motivo que for. Mas sei lá, a partir do momento que é um caso como o Champinha, que eu tinha comentado no episódio, que levou a menina lá, mais 4 caras, matou o namorado da menina com uma enxada, estuprou a menina e matou a menina, não tem como você colocar da mesma forma. São situações completamente distintas. Entendo que exista a questão da maioridade penal para você poder determinar e ter um padrão, né? Porque tem que ter. A gente tá falando de um país como um todo. Não dá pra sentar realmente caso a caso. Mas eu acho que a partir do momento que começar a trabalhar mais, tirar essa polarização de dizer maior ou menor e começar a entender por mais nesse escopo, enfim. É questão de analisar caso a caso. Eu sei que é impossível. Tem que ter um parâmetro. Mas ainda assim, por parte dos legisladores e tudo mais, tem que entender a situação do país. O que eu tô ouvindo você falando é que tem que ter cláusulas de exceções. E não todo caso deve ser uma exceção, mas para alguns sim. Não tem como, cara. São coisas bizarras. Eu vi um caso, ó. Esse caso eu fiquei com raiva. A garota foi assaltada, tava tentando desbloquear o celular. O moleque deu 2 tiros nela. Porque não desbloqueou o celular. Não tem como pra mim eu dizer pra ele, ele fez isso por. Independente da razão que for. Não tem como. Você tá dizendo que é irrecuperável o que ele fez? Eu digo que ele não é um indivíduo pra ficar solto. Tipo, que ele pode receber o mesmo tratamento de alguém que o crime que ele cometeu foi, sei lá, igual eu falei, roubar a padaria. Se ele vai ser recuperado ou não, isso entra num segundo momento. O primeiro momento é que o indivíduo desses, ele não pode, sei lá, ele tem que pagar pelo que fez de alguma forma. Acabou. Bom, eu não vou entrar em casos individuais, porque a discussão é sempre no geral. E acho que no geral a evidência está mais que é melhor, como a gente discutiu no episódio, você tem mais chance de recuperação fora do presidiário convencional do que dentro dele. E pelo que eu tenho acompanhado, não saiu nenhum estudo contra essa evidência ou nada oposto a essas linhas. Então eu me mantenho na minha mesma posição.
Não lembro se a gente discutiu de exceções a esse sistema no geral. Em linhas gerais, diria que sim, tem casos extremamente absurdos que deveriam ser considerados de maneira mais particular. Mas isso também envolve onde você traça a linha. Quem vai cuidar disso? Um país do tamanho do Brasil, com 200 milhões de pessoas, é realmente complicado a gente pensar em determinações peculiares para casos peculiares. Então, talvez, isso assim, generalizando ao máximo possível, como no caso da pena de morte, talvez deixar de matar um inocente justifique não matar 10 pessoas que são absolutamente culpáveis. Uma vida salva vale mais do que 10, entre aspas aqui, merecidamente executadas. Eu ainda me mantenho na posição que deve seguir as evidências mundiais de aumentar as chances de recuperação, embora passem alguns vazamentos pelo sistema. No geral, a juventude ainda é melhor beneficiada com esse sistema do que com o oposto. E, infelizmente, não teve muitos estudos contribuindo com um lado ou outro da questão. Então esse é o episódio que tem que reescutar e refletir. E esperar que mais pessoas se dediquem a fazer mais pesquisa sobre isso. É um tópico bem estagnado. Vai pagar pelo que fez, é minha posição. Essa é a minha posição. Esse episódio não teve nenhum comentário, então pode passar pro próximo. Próximo foi um que... Bom, foi o episódio 20, Veja Bem Mais, que a gente falou sobre aborto. Você é o sensacionalista e separatista. Bom, eu acredito que não mudou nada no final de vocês, mas eu acredito que o César quer dar um exemplo aí, sério, César? Argentina, recentemente. Sim. A Argentina passou, o Congresso aprovou o aborto. Agora falta passar pelo Senado, que vai ser em agosto de 2018. A expectativa é que passe, porque os senadores alguns já se manifestaram a favor, acho que, se não me engano, a maioria já se manifestou a favor. E embora a votação tenha sido apertada no Congresso, passou com uma vantagem de 5 votos, se não me engano. O prospecto está bem positivo de que vai ser aprovado e a Argentina será a primeira grande economia na América Latina a legalizar o aborto, que, lembrando, já é legal no Uruguai, mas o Uruguai, como é mais um estado do que um país realmente do porte Brasil e Argentina, a região não sentiu o efeito. Mas a Argentina, quer dizer, se não, quando a Argentina oficializar a legalização, eu especulo fortemente que vai ter efeito no Brasil, que, se não me engano, até li por aí que já teve convocatórias em Brasília, que o tópico está sendo reaceso devido aos eventos na Argentina. E eu não duvido nada que essa onda se manifeste nos outros países e em alguns anos já tenha virado a maré, como aconteceu na Europa, que até você falou da Argentina aí, mas a Irlanda também, que é um país majoritariamente católico, passou recentemente a legalização também, que é um avanço nessa questão de direitos da mulher e ser condizente com o que a maioria da população queria. Enfim, eu vejo esse tópico aí, a gente já discutiu os dos porquês no episódio, eu acho que não vale a pena reentrar nos detalhes, porque é complexo, é um tópico complexo e exige muita subjetividade em alguns sentidos. Mas só no geral eu vejo muito parecido com a questão da legalização das drogas. Acho que é inevitável a tendência que está ocorrendo, e se você é muito contra, eu recomendo considerar países como a Polônia, ou não sei, a Turquia, porque nos casos dos países mais na onda progresso é uma consequência inevitável para os próximos anos, assim eu vejo, pelo menos. Por mim esse tópico só traz fogo e fúria. Mas é o ponto que você colocou que é inevitável. Infelizmente eu tenho a mesma perspectiva, tanto em relação às drogas.
Hoje você vê abertamente o Supremo Tribunal Federal com juízes falando que se dependesse dele já tinha colocado também. Então, é igual eu falei, eu tô indo pra Polônia. Vou cuidar dos meus pecados. Só torça pra não entrar um novo governo mais liberal na Polônia nos próximos anos. Esse vai ser satisfatório. Assim, tem algum comentário adicional ou só seu desejo de ir pra Polônia? Não tem nada de bom nisso. Ok, no site tivemos um comentário do ouvinte Bruno, que nos parabenizou pelo trabalho, disse que gosta do podcast. E teve outros pequenos elogios. Ele teve um comentário. Ele teve um comentário bem longo, que eu não. Acho que não vale a pena repassar nesse episódio aqui, porque já estamos quase em 1 hora já. E só queria deixar para os ouvintes que têm curiosidade sobre o tópico e querem seguir essa discussão através da nossa plataforma, que dê uma olhada no que ele comentou, no que eu respondi. E, bom, chequem lá. Vocês escutam o episódio aqui, mas de novo temos a continuação dessa discussão nas plataformas e no site. Sempre você clicar no episódio aparecem uns comentários, e esse em particular acho que teve um papo bem interessante, porque levantou pontos controversos que tiveram respostas fortes da minha parte. Então, quem está curioso, confira lá. Mas, no geral, o que a gente queria relembrar e revisitar do episódio é isso. É que é uma tendência que já passou do ponto de no return. E os argumentos a favor e contra só se fortalecem na medida que os grupos se tornam mais militares na atitude. Bom, então vamos pro próximo. Só do Pedro voltar a falar ali. O próximo foi o Veja Bem Mais 21. Discutir vale a pena? Isso foi bom, hein? É o que a gente faz aqui. Vale a pena? Não vale a pena, né? Valesse a pena não tava no segundo review. Eu acho que a única coisa para adicionar nesse episódio é com quem e por quê. Sim, porque no episódio mesmo a gente falou, por exemplo, discutir, obviamente, que pra gente, óbvio, né? Mas nos termos da vida real, né? Na vida real. Vale a pena discutir sempre. É igual eu falei, com quem e por quê. Eu descobri hoje que eu estou me tornando, eu vou compartilhar com os ouvintes, não fiquem chocados, mas um pouco intolerante com algumas pessoas. Eu não entro nem mais em discussão com elas. Não fique chocado. Se não está no meu círculo social e você quer, fala, tudo bem, pode ser. Hoje eu já não tenho mais o gás para isso. E pra ser sincero é melhor, porque você não fica tão irritado. É uma recomendação minha, criem filtros. Se você realmente tem que discutir, que seja com um amigo próximo seu, que você tenha bastante apreço por ele, ou sua família, ou sei lá, pessoas vale a pena. Vale a pena, entendeu? Pedro, evite tretas. Exatamente. Porque em alguns momentos, querendo ou não, existem pessoas que, independente do que você disser ou não vai mudar, então. Mas só quer discordar, só isso. Exato. Mas vamos lembrar um ponto aí que acho que você esqueceu por um momento. Mas o nosso ponto, nosso ponto principal nesse episódio foi dizer que era uma questão de mentalidade mais do que de objetividade. Que se você entrar em uma discussão com o objetivo de mudar a opinião da outra pessoa, você vai sair frustrado 99% das vezes. A não ser que você esteja falando de comprar uma coisa mais barata numa loja ali que oferece o mesmo produto, é difícil você convencer alguém a mudar opiniões que foram formadas e consolidadas ao longo de muitos anos, às vezes até toda a vida de uma pessoa. Então, nossa mensagem ali foi lembrar da frase do Bill Nye, de que todos sabem algo que você não sabe,
E se você entrar numa discussão, é frutífero ter isso em mente. De você estar entrando para aprender algo que você não sabe mais do que para mudar a mente da outra pessoa. Que como a imagem do episódio ilustrou, se você colocar um 9, o número 9 ou o número 6, quem está embaixo dele vê um 6 e quem está em cima vê um 9. Quem está certo, quem está errado. É uma questão de perspectiva, que não é válido para todas as discussões, tem evidências, fatos, dados, mas para algumas outras, sim, é uma questão de você tentar entender o ângulo que aquela pessoa está vendo aquele tópico. Eu gosto desse episódio particularmente em razão disso, porque às vezes eu estou numa discussão que eu realmente perdi as esperanças, estou entrando no modo intolerável, como o Pedro disse, mas ao lembrar ao lembrar dessa frase, dessa imagem aí, eu mudo a minha mentalidade. Então, não quero convencer ela, eu quero entender por que ela pensa assim. E aí você já vai de defensor da ideia para antropólogo, para psicólogo. Você já colocou você já virou a mesa, metaforicamente falando. E eu acho que isso realmente faz com que quase todas as discussões sejam produtivas, porque embora você não convença, se você sentir que está aprendendo algo, e pode ser algo mais chulo que existir, mas se saiu dali com uma informação que você não tinha antes, você já ganhou. E para mim nessa mentalidade é a vitória que realmente importa, não convencer senão que aprender. E soa idealista, mas no meu caso tem tido muito efeito. Desde a gravação desse episódio, eu já entrei em bastante discussões e eu já não me senti tão frustrado porque eu lembrei dessas coisas aí. E eu tinha dito que um dos highlights da segunda temporada desse Veja Bem Mais tinha sido o episódio do Politicamente Correto, mas queria dizer que o verdadeiro highlight para mim, pessoalmente, foi esse do Se Vale a Pena Discutir. Porque discutimos todos os dias de fatos, de tópicos bobos, não bobos, pessoais, profissionais, mas é inevitável que não estamos de acordo em tudo com todos. E você realmente adequar sua mentalidade a tirar proveito daquilo para circunstâncias, para mim foi o melhor que a gente fez nessa última temporada aí. E recomendo àqueles que não tiveram essa impressão a reescutar. Talvez foi algo só meu, porque eu também venho pensando mais ao longo dessas linhas aí, mas eu só queria deixar a mensagem de que o episódio pode ter sido melhor do que foi e você só não se deu conta disso. Não. Muito obrigado, gente. Limpa lágrimas correndo no final. Bom, vamos lá então. Vamos pro próximo. Na hora a gente abrir um cassino. Nossa, esse daqui eu sou total. Veja Bem Mais 22 jogos de azar. Já passou da hora. Vamos ou não vamos abrir um cassino? Já passou cassino da hora. VB, filho. E logo depois... Não, deixa. Depois a gente abre outra coisa no próximo Esse episódio. daqui não tem o que fugir. Esse já passou da hora. Ó, inclusive quem gosta de usar argumento religioso em razão dos jogos de azar, a pessoa precisa compreender uma coisa. Ó, o católico.com falando aqui. Os prazeres da vida, as pessoas compreendem. Eles podem se tornar em si um problema. Mas tudo tem que ser medido. Pra você ter ideia, a bebida, que hoje você tem várias vertentes aí dentro do próprio cristianismo que gostam de dizer que é proibida. Mentira. Tanto que uma das cervejas mais antigas do mundo até hoje sendo produzida vem do monastério, pra começar. Mas o ponto principal eu entendo que algumas pessoas tenham a preocupação, tipo, disso acarretar em certos problemas, mas nesse tópico é igual eu penso para todos os outros tipos de coisas. Existe um equilíbrio disso. E outra, jogos de azar, pode ser, algumas pessoas têm problemas com isso, mas também, tipo, cai na mesma situação do álcool, só é predisposição da pessoa. E eu penso que no benefício que isso poderia trazer é imensurável, pensando economicamente pro país. Você vê a Mega Sena aí da vida. E hoje, eu não jogar na Mega Sena mesmo, eu não acredito. Eu só vou discordar do imensurável aí. Que economicamente dá para fazer projeções bem precisas do quanto imposto e fluxo turístico ganharíamos com medidas para legalização. Eu penso mais assim,
o quanto de trabalho. Eu penso sempre no trabalho. Vai gerar trabalho, ó, bota lá pro povo precisa. Tem povo querendo trabalhar, gente. É. Jogar. 10 milhões de desesempregados no Brasil, ó. Eu quero ver você manter essa linha de raciocínio pro próximo episódio. 10 milhões viram O povo quer trabalhar. Ah, não. Aí é diferente, cara. Aí é diferente, Já né? vi. Próximo Não, episódio, ouvintes, é o prostituição. Cobrem o Pedro dessa mentalidade aí. Nesse aqui eu mantenho o mesmo posicionamento. Você vai ver. Vai. Bom, enfim, dos jogos Mais nossa... dos jogos eu queria só adicionar que os ouvintes concordaram, a grande maioria que comentou, disse sim, eu também não entendo porque já não é legalizado. O nosso ouvinte padrinho Mauro, grande Maurão, Parça. ele comentou pelo WhatsApp que a gente poderia ter falado um pouco do poker, porque o poker no Brasil sim tem torneios nacionais, tem competições, Sim, é etc. verdade, né? Como que o poker entra, ele tá numa área meio cinzenta aí, né? Não sei como que as instituições... Esporte pra rico. Esse é o golfe e o polo, cara. Poker, até quem não tem nada consegue apostar uns 10 reais no grupo. Na vida. Mas o poker, ele tá numa área cinzenta aí, e agora ele já tem programas, tem até o Super Bowl do poker, né, o World Series, que todo mundo se junta pra ver. Ele só ele mencionou essa área cinzenta aí, que quem não é a favor, como explica a disseminação e a execução. O fato da popularidade do poker, mesmo no Brasil, onde é ilegal, supostamente. Mas em termos de fatos e dados, realmente não tem como ir contra. É o benefício. Eu lembro no episódio a gente comentou que o governo Temer estava estudando abrir regularizações para isso. Não sei em que pé anda. Acho que, como tudo no governo, não andou muito. Mas quem sabe o próximo governo eles vão dar mais prioridade a isso. E, bom, teremos os benefícios que já passou da hora, porque algo tem que ser lembrado do que foi dito nesse episódio. Ainda que seja ilegal no Brasil, entre aspas, é legal na internet. Então não importa se você não tem um cassino ou não, quem quer apostar vai apostar e ponto. Não. Ou vai ser no .com, não sei, AR, XJ. Ou o jogo do bicho, gente. E detalhe, eu já vi pessoa ganhando o jogo do bicho. Diferente da Mega Sena, que fala dos ganhadores, eu nunca vi. Ganha só o meu. Quem vai ganhar isso aqui? Tá louco? A legalização dos jogos é só um atraso de regularização. Não é nem controverso. Só tem que botar a gente pra trabalhar nisso no governo. Sim. Beleza. Podemos ir pro próximo? O William tá até esfregando as mãos aqui. Phil. No anterior a gente abriu um cassino, agora a gente vai abrir um bordel. Bordel, veja bem. É o VB mais 23, prostituição. Nossa, esse aqui. E aí? Olha, eu vou dizer o que eu falei no episódio. Pra mim, a melhor legislação em relação a isso, que a única coisa no Brasil que é boa é essa. A legislação, no caso de prostituição. Onde a profissão em si não é regularizada, mas ela não é criminalizada. Mas o fato, por exemplo, no escopo de prostituição no Brasil, se eu não me engano, é só se você for, por exemplo, um cafetão, esse tipo de coisa, entendeu? Ou seja, se uma mulher... de outra pessoa. Oi? Quando você é punido no Brasil quando você está explorando outra pessoa. Exato, perfeito. Mas se a mulher tem, tipo, um desejo disso, a gente escolhe seguir essa profissão, tudo bem. Mas eu mantenho o meu posicionamento. Quando eu digo, por exemplo, que eu, tipo assim, que eu acho complicado, eu fico assim, isso é uma opinião pessoal minha. Não é? Eu entendo que eu não posso, através através do governo impedir, entendeu? É a profissão mais antiga do mundo, entendeu? Nesse sentido então é eu bem entendo como... que devemos ter mais empatia, entendeu? Com quem está nessa situação. Eu entendo que existem pessoas que estão porque quer, mas também ao mesmo tempo você sabe que pode ser uma última opção para outras, entendeu? Então... Pode ser, na maioria das vezes né? Eu não conheço muitas crianças que dizem meu sonho é ser prostituta quando crescer. Eu não estou falando de crianças, eu estava falando nos book rosa da vida. Eu tô falando que na maioria das vezes é sim uma última opção. Embora
existem exceções sempre, mas no caso da legalidade, a gente falou no episódio, o Brasil hoje, diferente da maioria dos outros episódios, é um exemplo nesse tópico por ser descriminalizado. E os países que sim são legalizados têm outros problemas de inspeção, regularização, de invasão de privacidade a um nível realmente absurdo, que não traz tanto benefícios quanto ser meramente descriminalizada, que a gente analisou em detalhes no episódio. Mas como você comparou aí com os jogos de azar, estamos na mesma página, é algo que existe independente da opinião do governo. E como está no Brasil hoje, está ok. Obviamente pode ser melhorado em muitos sentidos, como de fiscalização desses cafetões, de punição mais adequada, aqueles que entram na ilegalidade da exploração de pessoas, tráfico, etc. E também na segurança que os próprios policiais passam às profissionais da área, né? Que elas são abusadas por eles, não são levadas a sério em caso de acusações. Bom, entramos em outra espiral de problemas que sempre podem ser melhor solucionados, mas no geral, no sentido da legalidade, acho que deixamos bem claro que o Brasil, por ser descriminalizada, está num bom caminho, em termos gerais. Quero dizer uma coisa. Boa, Maurão. Disse que tá rindo aqui? O Mauro mandou uma aqui que eu vou te falar. Do imposto? Aqui. Na hora que eu vi aqui, eu tava segurando pra eu vou colocar aqui. Mauro Júnior disse, abre aspas, a questão do imposto é foda, fecha aspas. Na prostituição é mesmo. Boa, Mauro. Pensamento filosófico. Vai, isso aí, Mauro. Isso aí, padrão bebê. Enfim, resumo da ópera. O Brasil tá no caminho certo. Acabou. Sim, só tem que melhorar nos problemas que tem agora. E falando em problemas, continuamos com o problema de poucos padrinhos no padrim.com.br. É verdade, hein? Ouvintes que curtem o conteúdo, que apreciam, que valorizam o que estamos fazendo que em termos apressem o pagamento. Pode falar pra apressar. Vou pedir uma pequena contribuição, 10 mil reais. Hashtag seja Mauro, hashtag seja Andrew, hashtag seja Iago. Vocês gostam do que já estão no panteão, lembre-se, hein? Quem for o padrinho nosso vai entrar no panteão. Se chegar a 10 mil, é um episódio por semana. Só coisas boas. Chegar a 10 mil, eu saio da... Não pode falar o nome da empresa. Eu saio de lá onde eu trabalho. Só coisas boas podem vir de contribuição. Ouvintes que nos valorizam, demonstre essa valorização através da contribuição direta. E se não puder fazer por 1000 circunstâncias, pelo menos deixem um review, estrelinhas no iTunes ou na plataforma que vocês escutarem, com um comentário positivo. Já ajuda bastante também. E, último recado, a pesquisa continua vigente, continua aberta. Quem não preencheu ainda, links nas referências, pesquisa demográfica, veja bem. Queremos saber quem vocês são, onde estão, para encaixotar vocês e vender como produto a patrocinadores. É a realidade, ouvintes. Vocês querem que eu mintam pra vocês? Se não tem contribuição do padrinho, o caminho é esse. Vamos lá, gente, próximo. Vamos lá, próximo. Depois desse, só assunto, foi o VB mais 24, pirataria. Nesse não tem discussão, cara. Cara, não tem discussão, a gente passou uma hora discutindo. Não, eu digo tipo assim, a gente passou uma hora concordando um com o outro nesse episódio. Porque eu me lembro claramente, foram uns exemplos da farmacêutica, que são casos onde envolve, são produtos diferentes também, né? São escopos diferentes. Um remédio de um DVD pirata, por favor, né? Você não precisa ser um gênio pra ver qual o impacto um tem pro outro, né? Você tá referenciando o comentário do ouvinte no site? Não, é verdade. Que tivemos... É verdade, ele tinha comentado. Tivemos um comentário
abordando justamente isso, que a gente colocou tudo no mesmo balde de um DVD com um remédio, e ele achou que foi muito... E agora? Foi um esforço, um passo mais grande que a perna. Foi um stretch em inglês, não sei como em português faria. Eu acho que que a gente jogou tudo no mesmo balaio, o pessoal fala. Tudo no mesmo balaio, entendeu? Eu acho que a gente não definiu bem e acabou dando impressão, realmente, de... Sim. Bom, mas é que a gente vai da cópia no geral, né? Mas a gente falou bem da diferença em impacto e de regularizações em cada escopo. Como no caso dos remédios, porque era necessário, porque a patente... Que é remédio, porque é remédio. Mesmo de livros, filmes, etc., a patente é necessária para evitar uma cópia descarada e distribuição sem restrições. O que a gente alegou que não tinha muito sentido era processar pessoas por fazer download nos sites da vida. Até porque no final das contas é sempre assim, cara. Esse é o maior método de divulgação para produtos de entretenimento, cara. Sim. Você pode ver jogos, filmes. Você já viu o relato da própria Microsoft? Eu não sei se foi o Bill Gates que falou. Sim, eu mencionei no episódio. Windows foi isso. O César tá mencionando. Lembra? Foi justamente o exemplo que dei. Que o Bill Gates sabe exatamente que 90% das cópias do Windows individuais são piratas, mas as 10% que estão no mercado usado por empresas e que todo mundo sabe usar porque já fez o download de uma cópia pirata, é o que permite que a Microsoft tenha se tornado tão grande. O dono da Microsoft não tá reclamando porque o tiozinho da barraca X... É porque eles provavelmente pagam um advogado, se for empresa no caso, que quer trabalhar e o advogado tem que processar alguém. Eu preciso processar alguém. Mas enfim, acho que nesse não precisa se estender muito, não. Eu quero falar do próximo, que foi a surpresa. Que o César teve uma surpresa. Então vamos lá. Vamos pro próximo? Por favor. VB mais 25, venda de órgãos. Esse episódio. Esse episódio. Esse episódio, ouvintes, deixa eu contar uma história pra vocês. Recebi uma chamada no nosso número do WhatsApp, num dia de trabalho normal, que eu ignorei pensando que alguém com o número errado, se confundido, enfim. Mas depois da ligação eu perguntei para essa ouvinte, que é do estado de Rondônia, se ela tinha ligado certo, se podia ajudar com alguma coisa. E ela disse que sim, tinha visto um anúncio na internet de venda de órgãos e queria saber se nós estávamos interessados em comprar um rim dela. E agora, a polícia ou a menina querendo vender mesmo? Agora é quem faz. Compra. Então. Compra, deixa guardado. Tem um mini extra, né? Guardado. Com esse relato, eu só queria dizer para os ouvintes aí que estão precisando do rim, eu ainda tenho o número dela. Se vocês... Não, mas piadas à parte, só queria lembrar que somos um programa educacional com objetivos meramente informativos. Então não nos confundam ou nos recomendem com outras intenções. Esse foi um caso bem é mas acontecido. Preso por venda de órgãos. Tá certo. Mas sobre o episódio em si, tem alguma coisa a adicionar? Eu lembro que o César comentou no caso do Irã, né? Onde já é permitido. Sim. Mas eu ouvi falar 99. que tem um grave problema lá em relação a isso. Sabe por quê? Porque normalmente os maridos obrigam as mulheres a retirarem um rim e dar pra eles quando precisam, entendeu? Mas isso não está muito relacionado à venda, senão que a obrigatoriedade de doação para familiares. Né? Doação? Ué. É que quando a gente falou de venda de órgãos, você está falando que o marido compra da própria mulher ou que ele pega o dinheiro? Não entendi bem. Não, ele obriga ela a dar o rim. Então, ou vender, no caso. Ou vender. Tá, mas peraí, eu entendo... Obrigado, isso não é doação. Não, peraí. Eu quero entender bem, porque a gente falou venda de órgãos. Você tá falando que o marido obriga a mulher a vender pra ele gastar o dinheiro no que ele quer? Ou Sim. se o rim dele falha, ele obriga que... Não, a primeira opção. A primeira opção.
Ele vende e gasta o dinheiro num carro novo, por exemplo. É. Por aí. Quero um Porsche. Um Porsche mesmo. Como tínhamos comentado no episódio, Existem problemas. sempre tem problemas, mas temos que medir o tamanho dos problemas. O problema hoje é que milhares de pessoas morrem na fila de espera quando existem outras milhões com 2 rins funcionais, saudáveis, que poderiam ser doados. Então, qual o maior problema e como você resolve da melhor maneira? Segundo os Comprar um exemplos carro novo, o cara fala. Segundo os exemplos que usamos, a resposta deve ser intuitiva. Mas isso não significa que é a solução perfeita. Tem que trabalhar nas condições, nas cláusulas de venda. Talvez fazer até um segmento do que foi direcionado esse recurso para impedir que seja usado como algo de última instância para, sei lá, comprar um iPhone novo. Então, assim, as regularizações abundam nesse caso. E eu entendo o ceticismo de muitos, porque quando o governo mete a pata e quer controlar muito, as coisas tendem a ser uma bola de neve. Mas em tamanhos de problema, porque tem que pensar o tamanho do problema. Milhares de pessoas morrendo na fila ou o governo sendo mais burocrático do que já é. Qual o maior problema? Tem que começar por aí. Essa é a minha... Como que é? A minha instigação. Isso aí. Aí o César, agora eu vou sair no meu carro novo, né? Próximo foi o VB mais 26, infidelidade. E aí, alguém foi traído nesse meio tempo? Nossa senhora, graças a Deus. Ó, mas você comentou disso daí, eu vi recentemente uma pesquisa. Não, eu não vi uma pesquisa, mas eu vi uma página de um. Não lembro se era sociólogo. Eu só bati o olho, mas eu acho que é meio furado o número. Ele falou que. Tipo assim, fazendo um comparativo que na maioria. Tipo, 40%, se eu não me lembro, 40 a 50% dos homens já, numa relação, já traíram a parceira. E a média para as mulheres era 30, se eu não me engano, por cento e tal. Ou seja, é mais um problema mais endêmico do que eu imaginava. Oh my god. Eu nem ouvi o que você falou. Não sei. Eu lembro que a gente comentou no episódio, sobre aquela questão de definir o que seria, né? O porquê. A gente usou aquele exemplo lá do TED Talk, né? Se eu não me engano, tem da palestrante comentando. Hoje eu consigo ver essa questão da infidelidade. Eu quebrei um pouco aqui, porque hoje todo mundo é ruim, ninguém gosta e tudo mais. Mas realmente você se adentra dentro do tópico, em alguns casos é compreensível. Compreensível, não tô falando tipo. Justificável. Justificável. Mas realmente, pra mim foi interessante porque quebrou essa imagem de analisar no preto no branco, bater o martelo, entendeu? Inclusive eu vi relatos também, você vê de situação que ambas as partes, inclusive a que cometeu o ato em si, muitas vezes, acaba, como é que eu posso dizer? Ela acaba sofrendo mais do que o parceiro, entendeu? Então você vê que é um... Sim, sei, sim. cara, abriu meus olhos esse episódio. Esse episódio pra mim foi bem... Foi um dos highlights também da segunda temporada, porque é um tópico muito tabu, e eu sei que muitos ouvintes até pularam esse episódio por já acreditar que tinham certeza sobre a opinião que tinham dele. E se você, ouvinte, é um dessas pessoas, eu recomendo repensar essa posição, porque, como o Pedro disse aí, tem bastante material instigante. E quanto mais tabu um tópico, mais mitos existem sobre eles. E esse daí ilustra bem que, embora não pareça assim, existe o outro lado da moeda. Existe o outro lado da moeda. E não é tão preto no branco como fomos induzidos a acreditar pelas nossas histórias individuais. É difícil também, eu acho que porque esse é um dano muito grande pra pessoa, eu acho. Sim, isso mas que é foda. Mas aí que tá o X da questão, porque sempre pensamos em termos da vítima, não em termos do percussor do ato. Exato. E existem, assim como na criminalidade, assim como nas discussões,
existe um contexto que levou aquilo. E assim como não vale a pena discutir lá, eu falei que era uma questão mais de mentalidade, eu acho que nesse caso também é muito uma questão de mentalidade. Você pensar no porquê, além do foi errado ou inadmissível, enfim, todas as expressões de não aceitação e julgamento absoluto. Vou colocar um ponto final também. Ó, sua parceira, se você está tendo problemas com seu parceiro, sua parceira, e você fraqueja no momento, é compreensível, eu compreendo. Mas agora, se você pula cerca todo dia da semana, não vem. Mas você tem que lembrar que antes de entrar nessa discussão é definir o que significa para cada um. Não, tu não tá zoando, tem que perguntar o que significa, porque é aí que a maioria das vítimas... Até porque, vou ser sincero, pra você ser infiel, entende fidelidade, você tem que ser... Pra você ser infiel a alguém, você tem que, no primeiro momento, ter prometido ser fiel pra ela. Se você já é um cachorrão ou algum zoado aí, então... mas tem que estabelecer em que sentido. Sim, exato. Desde a gravação desse episódio, eu tenho observado e perguntado mais pra muitos casais que se já tinham tido uma discussão em relação a isso, estabelecido o que significava ser tal coisa em tal sentido, e a maioria das respostas eram vagas e não. Tipo, era só assumido, presumido que era intuitivamente entendível para ambos, mas não teve realmente esse questionamento do o que exatamente e por que isso. Como a gente falou lá, tem pessoas que você olha na rua e já se sente traído. Qual que é a ameaça aí realmente? Acho que o meu ponto mais forte nesse daí, é o que eu vejo repercutido no dia a dia, é o se sentir ameaçado pelo mero reconhecimento da atratividade de outros. Que eu acho uma besteira mais grande do mundo, você pensar que tá na vida da pessoa e é a única fonte de atratividade no mundo. Isso acho que é mais do que uma negação, é uma ilusão. Você tá realmente... Inocência. Tá se fechando num círculo que realmente só pode acabar numa fatalidade. Talvez não no curto prazo, mas no longo, quase certeza. Mas tem essa transparência, essa honestidade pessoal e com o parceiro ou parceira, acho que é o que a gente realmente bateu o martelo no episódio, acho que fez com ele contribuísse para essa discussão, de maneira que outros episódios e outros tópicos talvez não tenham tido tanto impacto. Porque é realmente algo para se ver bem. E ainda sobre esse episódio eu quero falar uma coisa. Sim. Lá. Senhores estão me enchendo de orgulho. Porque esse comentário aqui também... não, lá vem. Essa frase... Do Davi Fornieser. David. Um animal sem chifre é um animal indefeso. Meu Deus! Vocês estão me enchendo de orgulho. Esse foi o elemento mais veja bem de todo episódio, os comentários. Imposto é foda e o chifre. Um animal sem chifre. Essa vai estar escrito nos portões do panteão. Filho. Vai estar escrito nas pedras, ó. Todas essas frases. Menos os comentários do YouTube. Não vai estar. Bom, vocês querem adicionar mais alguma coisa? Não. Então, beleza. Então agora a gente vai abrir um casa de swing em bebê também. Esse cassino vai ser bom, hein? Vai ter tudo lá, eu vou morar nele. Eu acho que todos os episódios já feitos no Veja Bem Mais serão representados lá. Nossa. Essa é a ideia. Meu Deus. Vai ter a salinha pra comprar arma, salinha pra comprar cocaína. Você compra arma, se droga, joga, sai com a prostituta e no fim vende o órgão dela. E se precisar de um procedimento de aborto também vai ter a salinha. Ah, meu Deus. Cassino único no mundo. Próximo é qual, William? Vamos lá, próximo, Veja Bem Mais 27 Pseudociência.
Olha, eu ainda vejo muitos homeopatas ganhando muito dinheiro com homeopatia. Acho que o que eu tô vendo é que não muitas pessoas escutaram esse episódio. E por muitas eu quero dizer a maior parte do mundo. E por isso que vemos essa indústria crescer tanto. Tem que melhorar a educação no ensino básico, tem que melhorar o senso crítico depois de grande. É um episódio com tanto nível de detalhe, história e contexto que acho que não vale a pena a gente remoer o que foi dito no episódio. Mas sim, vale a pena reforçar que é um episódio essencial para o que a gente tenta fazer no Veja Bem Mais, que é avaliar a evidência e criar critérios baseado no contexto do tema que o tema foi desenvolvido. Você pensar em homeopatia como usei, funcionou e acredito, é uma coisa. Você vê a história, o poder da indústria e todos os contra-exemplos de estudos, metodologia que foram usados para dizer que é mais placebo do que qualquer outra coisa, muda totalmente a percepção do tema. Então, é um episódio que, embora para aqueles que já estão do nosso lado do tópico talvez não tenha agregado muito, ele ilustra bem um dos objetivos do VB, que é pensar criticamente. E o próximo foi o Veja Bem Mais 28, que a gente falou sobre Guerra Justa. Uhum. Mas depois no 29 a gente fez a parte 2, então já vamos englobar os dois num só aí. Em resumo o primeiro foi o campo teórico da coisa, o que define, os pontos principais e afins. E o segundo exemplo foi o segundo episódio foi onde pontuamos sobre casos. Exemplo, sim. Exemplos. Tudo bem. Hiroshima, Dresden. Os bombardeios de Dresden. Sobre esse episódio, de novo, foi um escopo muito grande para relembrar detalhes. Mas eu queria comentar que esses 2 episódios não tivemos nenhum comentário de ninguém de nenhuma maneira. Nem YouTube, nem WhatsApp, nem nada. Ô, louco! Eu não sei se foi um tópico muito nicho, muito academizado. Não sei como julgar a falta Porque de... eu falei que ia ter gostado do episódio. Ninguém gostou. Isso explica mas... muita coisa, né? Eu não quero pular conclusões aí. Não sei se é porque não gostou, se porque tiveram tão de acordo com tudo que foi como, não vou agregar nada comentando. Mas eu entendo que é um tópico... Quantas pessoas realmente gostam de falar sobre guerra? Acho que tem pessoas com interesse em história militar e etc. que se sentiriam atraídos por eles, mas só no geral acho que é um tópico que chamaria a atenção de pessoas com interesses mais específicos, se vocês me entendem. Então, eu estou presumindo aqui, pela falta de reações, que talvez muitos ouvintes não escutaram, mas eu gostaria de lembrá-los que, além do que a gente já falou lá, de mentalidade de aprender algo, de pensar criticamente, uma das coisas que tentamos fazer no Veja Bem Mais é trazer informação que vocês não obteriam de maneira mais espontânea ou natural. Porque a gente falou isso no Veja Bem Mais Educação, foi lá o 11, 12, nem lembro. Que todos sabemos que podemos aprender com a internet hoje sobre qualquer coisa a qualquer momento. Quer ser um expert em física quântica, o que não falta são cursos online, artigos. Só que quem realmente faz isso? O nosso diferencial aqui é que nós nos dedicamos a pensar sobre um tópico que não aparece na mesa de bar que você está lá e vai falar, Guerra Justa, já pensou sobre isso? Não são coisas talvez tão proeminentes como, por exemplo, legalidade dos jogos de azar, posse de armas, etc. Mas são coisas que têm sim vários elementos, veja bem, e é por isso que escolhemos. Tem todo um processo de análise de critérios, de avaliação de evidência, que realmente é engajante no seu próprio contexto e te fazem pensar sobre coisas que eu garanto muitos nunca pensaram, como eu mesmo, eu acho que até falei no episódio, eu nunca tinha pensado sobre a validade ou se foi justificado mesmo ou não ter bombardeado Hiroshima e Nagasaki. Não tinha parado para pensar nisso. E com esse episódio parei bastante. Foi um livro, vários vídeos e bom, a discussão de que no geral que os dois juntos deve ter 2 horas de episódio, 2 horas e pouco. Então
Pra mim a mensagem desse episódio é, por mais que pareça o nicho, o tópico que a gente tá falando, como foi o caso do próximo também, dos super-heróis, não desconsiderem julgando o livro pela capa ou pelo título. Sempre garantimos, vamos dizer, pelo menos uma coisa ou outra que é bem provável que você não tenha escutado antes e, na melhor das hipóteses, te farão criar um interesse maior por aquilo ou questionar você mesmo e outras pessoas sobre aquele assunto. Então, Guerra Justa, quem não escutou ainda, vale a pena. E quem já escutou, recomende para os amigos familiares que escutem também. Bom, podemos partir pro último? Por favor. Então, o último VB+, que a gente lançou foi o VB+, 30 super-heróis. A gente conversou aí sobre se eles são a mitologia moderna. Mas vocês querem adicionar alguma mudança? A gente gravou bastante há pouco tempo, então não sei se... O que eu queria agregar nesse daí, e aqui ó, é bem pessoal, mas não vejam todos os filmes de super-heróis como um reflexo do que a gente disse. Reconhecemos que tem muitos aí que são puro entretenimento escapista e não bem feitos, como quase todos os verdade, filmes pelo da amor DC. de Deus. Não chega Exatamente. Você que é um acadêmico, não vai chegar lá no seu curso, se for um doutorado, e fazer um comparativo entre a história, sei lá, da Ilíada com Aquiles, com o novo filme do Aquaman, né, gente? Pelo amor de Deus. Por favor. Existem os dois lados da balança aí. Escapismo fútil e mal feito e aquele que reflete coisas mais mitológicas no sentido que definimos no episódio. Uma coisa que eu pensei depois quando a gente estava conversando sobre a Guerra Civil, principalmente, eu lembrei que tem um anime atualmente que é assim, é um mundo onde há super-heróis e eles são todos legalizados, como se fosse um trabalho. Tipo, eles realmente recebem pra ser super-herói, tá ligado? Tem agências que... Esse é o One Punch Man? etc. Não. My Hero Academia, acho que é o nome. Eu não vi, eu já ouvi Bem muito história. falar. Sim. Já ouvi muito falar, mas não vi ainda. Pra quem curte anime e curtiu o tópico que a gente discutiu. Você viu, William? Você tá recomendando só? O que? O anime? É. Não, sim, já assisti. E é bom? É bom. É, tipo, eles classificam como shonen, que é mais ação, assim, aventura. Uhum. Mas é bom, cara. Eu não vi um anime desse estilo que me agradava desde, sei lá, Fullmetal. Ô, louco. E terminou? Não é pra sempre? Não, tá em andamento ainda. Sai umas 2 temporadas por ano. César, eu gosto de ver coisa com final, eu não aguento. Ou pelo menos com perspectiva de final. Não, sim, tá. Parece que vai ter fim? Sim. Então, Falou que não vai durar muito tempo. Só 40 anos. Tá bom. Não, sim. Boa dica. E pros ouvintes, acho que é a mesma mensagem do Guerra Justa. Não julguem o tópico pela estreitez do título. Realmente falamos bem mais do que só de filmes ou exemplos recentes. Toda a teoria do Campbell lá, pra mim, foram as melhores partes. O arco do herói em seus detalhes, você encontra... Uma vez que você escuta, você passa a ver em todo lugar. Vale a pena. E por falar em super-herói, só pra deixar aquela última deixa, padrinho.com.br / Veja Bem Podcast. Entre no nosso panteão. Bom, então acho que podemos encerrar mais esse review. Gostei desse review. Foi bom. Não foi rápido, mas foi bom. Não foi rápido, mas foi bom. Quase 2 horas, mas foi bom. Isso só indica que tivemos mais conteúdo e follow-up nos conteúdos que da primeira vez, que foi de 50 minutos, 1 hora. A primeira vez foi bem curtinho. Mas a intenção é essa mesmo, ouvintes, é falar de tópicos cada vez mais cinzentos que às vezes não vão ser tão populares como costumavam ser, porque, de novo, posse de armas, legalização das drogas, etc., estão na mídia o tempo inteiro. Mas à medida que a gente vai para o episódio 31 agora, bom, 31 é esse, né? O episódio 32, essa lista vai terminando. Não existem tópicos tão populares e tão controversiais
em números tão grandes assim. Então precisamos afunilar cada vez mais o tema e encontrar controvérsias na interpretação, às vezes, mais do que na existência de grupos gigantes que defendem um lado ou outro. Como no caso da Guerra Justa, os super-heróis, por exemplo, não existem essas manifestações contrárias. Existem só maneiras distintas de interpretar. E é nisso que vamos passar a focar cada vez mais. Então tá dado o aviso aí. Não se surpreenda, não se decepcione. Não espere mais do que temos para oferecer. Salvo que, exceto que, vocês mandem sugestão de tópico. E aí sim, prometemos averiguar e fazer uma pesquisa que vai remeter às suas expectativas. Mas enquanto estivermos decidindo por conta própria, a tendência é que o Veja Bem Mais se torne mais interpretativo e geral, contextual, enfim. Talvez se aproxime mais do Veja Bem do que os primórdios, né? Do Veja Bem. O primeiro funil não foi muito bom da Guerra Justa, né? Porque eu sei, eu vou te contar, viu? Mas ó. O Pedro tá triste que ninguém comentou da Guerra Justa. Pô, achei mó legal. Falei, nossa, é diferente. Fazer um negócio diferente, né? Não é todo. Pô, onde você vê falando? Uma verdade legal. Isso porque você tem interesse na história militar, né? Se você tá dentro do nicho, por isso que te surpreende. Mas como eu tive que entrar no nicho, eu entendi mais ou menos o porquê a gente deu é um tópico que tá numa subida, mais que numa descida. Requer um esforço de dar o primeiro passo. Mas enfim, o aviso tá dado, expectativas estão calibradas. Baixas. Não é baixas, é distinta. Pô, é distinta. O nosso nível de análise continua o mesmo. É só que temos que ser realistas. Não... Se vocês têm algum tópico que a gente não fez ainda, que vocês acham que deveria estar nessa lista aí, nos avisem, mandem pra gente. Do contrário, continuem contribuindo com cristal aqui não. Com a opinião, com a participação de vocês. Como a gente sempre diz, aqui é só começo da discussão. Isso aí. Bom, então vamos encerrar o episódio. Não se esqueçam das nossas redes sociais. O número do WhatsApp que é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E, bom, é isso aí. Pedro, César, últimas palavras? Eu ainda tô triste com a informação que eu recebi. Pedro, muda a mentalidade, você aprendeu algo novo. Meu episódio, meu Deus. Por quê? Ignoraram o filho. Bom, minha última palavra é: deixem um review quem não fez ainda, considere padrim.com.br/Veja Bem Podcast. Continuem fazendo o review da opinião de vocês e da maneira que estamos evoluindo o programa aqui. Aguardamos feedback. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Aquele abraço.